Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Todos acharam? Sim? Diz o seguinte a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, naquela época. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar de novo? Senhor Deus, irmãos, existe um determinado sentimento nesse texto, na verdade uma gama, não é? Uma gama de camadas aqui, nesse texto, que reflete não somente a alma humana, nossos desejos, nossas frustrações, nossas preocupações, mas que o apóstolo Paulo aqui está fazendo eco a toda uma proposta divina. Veja, por exemplo, como eco disso, tá? Quando nós olhamos para João, capítulo 8, do 1 ao 11, nós temos lá, no Evangelho de João, Jesus, naquele contexto, confrontando alguns fariseus, que se consideravam melhores do que outros homens. E naquela cena, você tem aquela proposta de um linchamento público. O apedrejamento daquela mulher que foi apanhada em adultério. Marcelo já pregou esse texto aqui. Coloquem-se no lugar daquela mulher. Olhe para ela e olhe para a cena. Os homens ali, como os seus juízes, babando por justiça própria. Muito provavelmente, aquele tipo de cena não era algo incomum. Não causou grande alvoroço, num sentido até de alguém protestar, ser contra. Mas parece que era algo comum. Olha para essa mulher. Ela vai morrer. Ela sabe que vai morrer, tá? Então você tem todo aquele diálogo dos fariseus com Cristo, e essa mulher, muito provavelmente, ela está de joelhos, caída no chão, aguardando, aterrorizada, porque em algum momento uma primeira pedra vai se chocar contra o seu corpo. Muito provavelmente, ajoelhada no chão, a primeira parte
do corpo, que todos nós, na verdade, nos propomos a proteger, é a cabeça. Você toma um susto, você bota logo, tu não sabe o que é. Quando você está aguardando, então, o impacto, a agressão, muito provável essa mulher está de joelhos, apenas ouvindo, com a cabeça baixada, tentando proteger entre os joelhos e com a mão em cima. Ela não está vendo a cena. Ela está ouvindo a cena. E, nesse momento de terror, ela está aguardando um pedregulho que, de forma cruel, muito provavelmente vai mutilar ela, antes que ela experimente o doce alívio da morte naquela situação. Tensão, caos, terror. Tudo isso muito provavelmente de olhos fechados, tentando evitar o contato visual com aquele que seria o primeiro a dizer: você não presta. E ela ali então se protegendo. E naquele cenário, após o diálogo com Jesus, os homens haviam partido, envergonhados, e Jesus, com o típico humor dele, e a gente já vem falando sobre o humor de Deus em vários momentos aqui no púlpito, né? Deus é engraçado, né? Ele faz comédia santa, piadas e ironias santas, com seu típico humor. Talvez ele disse: o quê? E ela ainda de cabeça baixa se protegendo, e ele completa: ninguém te condenou. E ela olha para cima. E Jesus vai completar, você já sabe: nem eu te condeno. Você está livre. Vá e não peques mais. E você imagina então o alívio diante disso tudo, e a surpresa ao abrir os olhos e deixar de proteger sua face. Aqueles que a acusavam sumiram. Gosto de pensar na ideia de que ela nem os viu indo. Talvez ouviu os passos se distanciando e naquele mesmo processo se perguntando: o que está acontecendo? Porque realmente eu sou adúltera. Eles não estavam errados. Eu realmente sou essa pessoa que precisa receber justiça. Mas eu tenho medo dessa justiça porque ela vai me matar. Meus irmãos, da mesma forma daquela mulher, quando nós olhamos em volta, procurando saber quem nos condenou, a partir da mensagem da cruz de Jesus, nos é anunciado o seguinte: todos se foram. Irmãos, eu poderia, deu quanto tempo? Pior que eu não estou nem marcando aqui, né? Normalmente eu marco, está valendo agora, tá bom? Esqueci de marcar. Mas eu poderia terminar o sermão aqui. Esse é o sumo, né? Como a ideia de você pegar uma fruta e tirar a polpa, é o sumo. Onde estão os meus acusadores? Porque veja, não são falsos acusadores, são verdadeiros. Sou pecador, sou insolente, sou inconsequente, eu minto, eu cobiço, eu invejo, eu manipulo, eu ludibrio. E irmãos, quantos de nós não fazemos tudo isso, mas via de regra, até por uma justiça pessoal, tendemos a dar um nome bonito, ou justificar os nossos próprios atos. Mas no fim, expostos à santidade de Deus, a gente fica assim: eu estou perdido. E da mesma forma, a gente descobre o seguinte:
todos se foram. Ninguém mais me acusa. O apóstolo Paulo vai expressar isso que eu estou falando como uma pergunta. 4 vezes aqui no texto. E em cada uma delas, a resposta subentendida: quem pode? Quem pode? Ninguém. Uma resposta que ela ressoa, e ressoa com força. Quem é contra nós? Ninguém. Absolutamente ninguém. E isso é escandaloso. Principalmente num contexto onde a prática de relacionamento com Deus não passa de verdade pela cruz, mas passa pelo ambiente religioso fake, sintético, plástico. 4 vezes o apóstolo Paulo expressa essa ideia. Verso 31. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos? Se veja, novamente na cena dessa mulher, se levanta. Onde estão os acusadores? Eles se foram. Quem intentará acusação contra você? Jesus podia. Jesus podia ter feito. Mas ele disse: nem eu tampouco te condeno. Verso 34. Quem os condenará? E verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Meus irmãos, definitivamente, o apóstolo Paulo tem um objetivo aqui, nesse final do capítulo 8. Ele quer nos persuadir, da mesma forma que ele vai dizer lá embaixo: eu estou convencido. Talvez numa outra pergunta retórica, que não está no texto, mas podemos ver como implícito: você ainda não está convencido? Então eu vou te dar argumentos, porque eu estou convencido. O apóstolo Paulo quer nos persuadir e vai usar todos os argumentos possíveis para que nós venhamos a ser convencidos e descansarmos no fato de que somos amados por Deus. E veja, ninguém vai tirar isso de você. E, de forma absurda, nem tampouco o teu próprio pecado. Porque cada mentira, cada ato ruim, cada falha, é pregado com Jesus na cruz, e ele sabia disso. No contexto anterior, a ideia de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados, pessoalmente conhecidos por Jesus desde antes da eternidade, e os conhecendo e conhecendo vocês desde antes da criação, e sabendo todas as porcarias que eu e vocês faríamos. Ele disse: eu recolherei cada pecado, cada ato que expressa o seu ego e que faz mal, e vou cravar comigo. Nós temos então aqui um problema central, do qual o apóstolo Paulo está tratando. Qual o problema central, irmãos? É que mesmo, veja, o apóstolo Paulo está falando com cristãos. Me parece então, que mesmo conhecendo o Cristo, mesmo conhecendo a sua palavra, nós ainda carregamos uma certa desconfiança. Ou é só eu? Ou será que só eu carrego, de vez em quando, aquela desconfiança do tipo: caramba, está tudo muito bom. Eu acho que Deus está preparando alguma. Irmãos, não acreditamos realmente que Deus nos ama, apesar de quem somos, apesar do que desejamos, do que sentimos, do que pensamos. Nós não acreditamos realmente que Deus nos ama.
E isso faz com que muitos de nós vivamos uma relação com Deus, como se o amor dele fosse então condicional. Deus me ama, dependendo, ou os atos dele de amor para comigo vão depender da maneira como eu vivo. Veja, irmãos, quando a gente prega o Evangelho da Graça, eu sei que sempre o problema está nos extremos. Eu sei que sempre alguém vai dizer assim, peraí, então o pastor está dizendo que independente da maneira que eu viva, está tudo bem com Deus. Eu sei que parece isso. Eu sei que cheira a isso. Por isso que é importante eu fazer esse disclaimer que chama. Às vezes a gente tem a tendência, no púlpito, se não tiver cuidado, de pregar a partir de um pressuposto em que todo o rebanho está na mesma sala. E não está. Eu sei que alguns já entenderam claramente o que eu estou dizendo. Quantas vezes o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, vai condenar a prática do pecado, que isso é desonroso, a questão da preservação do corpo, a questão da preservação de uma ética que revela Jesus e a sua santidade. Mas ao mesmo tempo, em textos como este, quantas vezes o apóstolo vai dizer, o relacionamento de Deus contigo não está condicionado ao fato de você ler muito ou ler pouco, orar muito ou orar pouco. Você é amado. Pode ser que seja um sem vergonha. Pode ser que precise de apoio de outros irmãos para se firmar mais, para estar mais seguro na fé, para amadurecer. Mas, exatamente por ser amado, é colocado por Deus nesse processo de amadurecimento, de crescimento. No entanto, quando cristãos esquecem desse amor que está balizado na cruz de Jesus, vivemos uma vida com Deus de forma condicional, como se o amor dele também fosse, frágil, sabe? O amor de Deus, a gente tem a tendência de olhar para o amor de Deus como um amor muito frágil, porque o nosso é frágil. Meus irmãos, a probabilidade de numa conversa entre nós ser mal compreendida e o que deveria ser apenas uma ranhura, pode se tornar um abismo, porque o nosso amor é frágil. O que era para ser resolvido a partir dos pressupostos do amor de Deus, porque a nossa relação com Ele é frágil. As nossas relações são frágeis. Uma vez uma pessoa falou para mim, pastor, às vezes eu fico assustado. Eu disse, por quê? Ele falou, por quê? A impressão que eu tenho às vezes é que a igreja, ela pode estar por um fio. Em que sentido, meu irmão? Basta um brigar com o outro. E aquilo pode tomar proporções. E proporções. E simplesmente se acaba. Qual é a fonte do problema? Qual é a raiz do problema? Não acreditamos realmente que Deus nos ama e que nada nos tira dele. Temos uma fé e um amor condicional, fragilizado e passageiro. O que vai então ser a raiz de muitos dos nossos problemas. Veja, quando não temos esse amor de Deus firme, criamos problemas emocionais, espirituais e relacionais. E a fonte disso não é falta de conhecimento.
Já falei isso aqui várias vezes, né? Quantas vezes eu estou pregando aqui e vocês estão assim para mim, ó. Bate mais, pastor. E tome-lhe. Mas quando chega a sua vez, o problema não é conhecimento. Conhecimento nós temos, irmãos. Sabe qual é o problema? A ausência de segurança no amor de Deus. A ausência de segurança no amor de Deus. Bom, o apóstolo Paulo, então, verso 31, começa dizendo o seguinte: que diremos, então? E aí aquele problema, não é? Que sempre que a gente vai pregar uma epístola, eu preciso dizer isso para vocês. E esse problema é mais corriqueiro numa epístola do que em outros gêneros literários, como evangelhos, por exemplo. Qual o problema? Uma epístola é uma carta. Início, meio e fim, introdução, base de argumentação, construções. Então é um todo. Quando o apóstolo Paulo diz, que diremos então à vista destas coisas? Do que ele está falando, meus irmãos? À vista do quê? E a própria expressão, o que diremos, pois, a ideia no grego, na verdade aqui, o apóstolo Paulo, ele está de novo, e assim, o apóstolo Paulo, eu acho que ele era quase um pentecostal, no sentido bíblico do termo. Óbvio que eu estou fazendo aqui um trocadilho. Mas o apóstolo Paulo realmente explodia em êxtase quando as verdades do Evangelho, reveladas pelo Espírito, vinham para ele. E assim, se ele escreveu isso aqui, você imagina como que ele estava. Porque o que ele está dizendo assim, veja, e a gente está aqui nesse trecho, do 31 a 39, num clímax teológico e pastoral, que começa em Romanos capítulo 5. O que diremos, pois, então, à vista dessas coisas? Que coisas? O que ele começa a trazer para o rebanho no capítulo 5. E esse que diremos, pois, ele vai, a partir disso, até o verso 39, tratar dos resultados da justificação pela fé, que inclusive foi o tema do nosso primeiro sermão dessa série. É Paulo dizendo assim, cara, ele vem, capítulo 5, ele fala sobre justificados pela fé temos paz com Deus, no capítulo 5. E somos reconciliados com Cristo. O tema do capítulo 5 é a doutrina da justificação e a segurança do cristão. Ele começa no capítulo 5 nesse tema. Tá? Do que se trata a justificação, a justificação pela fé? O fato de que Deus declara todo aquele que crê no Evangelho como estando justo, correto. E que ninguém vai ser capaz de mudar o veredito de Deus. Deus já bateu o martelo, você é justo. Você carrega agora um diploma dado por Deus, assinado pelo Deus Trino, e esse diploma diz, justificado. E ninguém vai tirar isso da sua mão. Isso ele começa a trabalhar no capítulo 5, tá? No desenvolvimento da doutrina, no capítulo 6, o que ele trabalha nesse capítulo é o fato de que, por isso, morremos para o pecado, então, e vivemos para Deus, unidos com Cristo. Essa justificação dada por Deus nos leva a isso. Capítulo 7, Paulo fala sobre a luta do crente com o pecado e a impotência da lei para salvar. Veja, por que você precisava ser justificado? Capítulo 8, do 1 ao 30, e assim, o verso 1, ele isolado, sozinho, é um sermão de 4 horas.
Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então percebam que o apóstolo ele veio na construção do argumento a partir do capítulo 5. Agora, pois, significa, diante disso tudo, não há condenação nenhuma. Do verso 2 ao 17, ele vai dizer então que, não havendo condenação nenhuma, ele vai tratar sobre a vida do cristão no Espírito. Mas que essa vida não impede que venhamos a ter sofrimentos, verso 18 a 25. Mas que mesmo durante sofrimentos, o Espírito intercede, verso 26 e 27. E nesse processo todo, o plano eterno de Deus, verso 28 a 30, será cumprido. 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do Filho. O que são essas coisas que cooperam para o seu bem? Irmão, não é assim. É óbvio, a gente usa esse texto bíblico, às vezes de forma muito solta, porque o que ele está dizendo o contexto é sofrimento. E ele está dizendo que até mesmo o sofrimento vai ser usado por Deus, porque Ele tem um plano eterno, de fazer parecido com o Filho dEle. E aqui então, verso 31, o apóstolo Paulo ele se encontra radiante com a verdade revelada. No espírito dele é como se ele perguntasse para a gente o seguinte: imagine o apóstolo Paulo animado, num nível, já viu aquela pessoa que está tão animada que ela vai falar, a voz chega até falhar? É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: você consegue ver o que o Messias fez? Que diremos, pois, à vista de tudo isso que eu descrevi até aqui, e que está vindo pelo próprio Espírito, para consolo de vocês? Vocês conseguem ver o que o Messias fez? Vocês conseguem chegar à mesma conclusão que eu? O que nós podemos, como nós podemos nos expressar a Deus e as pessoas ao nosso redor diante dessa verdade? Esse é o espírito de Paulo nesse verso. Será que a gente consegue concluir o sermão hoje? Nesse verso. Essa primeira pergunta aqui do verso 31 leva todas as verdades que vieram do capítulo 5 a uma conclusão. E ele dá uma conclusão. Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Do capítulo 5 até aqui, diante, assim, me falta termos. O que a gente fala? Sabe? E agora, o que eu falo? Como que eu respondo a isso? Eu só tenho uma resposta. E talvez eu vejo ele respirando, ajeitando o cabelo, se é que ele tinha, né? E dizendo, com toda calma: se Deus é por nós, eu acho que ele falaria sorrindo, quem será contra nós? Qual a conclusão que eu chego sobre a justificação pela fé e o fato de que o próprio Deus está pessoalmente trabalhando em cada um dos seus filhos, e inclusive usando dor e sofrimento nesse processo? E ele vai trabalhar também aqui, nas partes finais desse trecho, verso 37 para baixo, a gente vai ver aqui, novamente o próprio tema para dizer o seguinte: dor e sofrimento não significa em hipótese nenhuma que Deus te deixou. Nem ela pode te apartar do amor de Deus, mas pelo contrário, a intencionalidade de Paulo nesse argumento é dizer que a própria dor e sofrimento desse mundo há de ser um instrumento da parte dele em amor para te fazer melhor. Existe alguma outra religião do planeta que proponha um negócio desse? Vocês estão vendo porque a melhor coisa do mundo é ser cristão?
porque nós temos um Deus de amor que cuida de nós. E apesar das próprias adversidades da vida, estamos garantidos nele, e ele usa as próprias adversidades para nos tornarmos melhores. Você quer saber quando que você vai ser uma pessoa que perdoa melhor? Ou veja, deixa eu recolocar isso. Veja se antes de você ter passado por situações severas na sua vida, você não era alguém mais duro. E após o próprio Senhor te quebrar a espinha, você não consegue agora olhar com mais gentileza, compaixão, se colocando até no lugar. E é um próprio reconhecimento pessoal o fato de que, se o Senhor não me castigasse, eu não saberia como expressar amor e gratidão, porque realmente eu sou mau, mas Ele me ama. A partir dessa conclusão, o apóstolo Paulo, então, ele vai introduzir nos versos sequenciais um ritmo quase, a gente poderia dizer, frenético, de perguntas retóricas, com argumentações que, irmãos, é de tirar o fôlego. Pregador chamado Martin Lloyd Jones usa, e ele usa isso para Paulo em vários momentos, o seguinte termo: o apóstolo Paulo é alguém que recebeu de Deus o dom de usar lógica em chamas. Não é só um argumento lógico e retórico, mas é um argumento apaixonado como resposta ao que Jesus, ao que Deus revela para ele. E dentro das suas argumentações, então, finais aqui do capítulo 8, nós vamos ver o apóstolo definir duas verdades, duas realidades, que se complementam. Primeiro, do verso 31 ao 34, o fato de que nenhuma condenação há. Veja, parece que ele está se repetindo, e está mesmo. Só que com outras palavras, tudo que ele falou no capítulo 5, mas agora, ele está trabalhando tudo que ele falou do capítulo 5 para cá, em forma de louvor, em forma de culto, em forma de adoração a Deus, usando o que Lloyd Jones dizia, lógica em chamas. Ninguém pode te condenar. É isso que a gente vê do verso 31 ao 34. E do verso 35 ao 39, o apóstolo Paulo complementa dizendo, pelo fato de que ninguém pode te condenar, ao mesmo tempo, qual é o desdobramento disso? Você nunca mais será separado de Deus. Nenhuma separação é possível mais. Do verso 35 ao 39. Então, a gente pode pegar o texto e dividir em dois blocos maiores. Nenhuma condenação, do verso 31 ao 34, e nenhuma separação, do verso 35 ao 39. E dentro desses blocos maiores, nós vamos ver os subblocos agora, tentando ter o coração em chamas com o argumento lógico do apóstolo Paulo. Bom, então nós temos aqui a primeira, eu havia dito antes também, né? Paulo faz essa pergunta 4 vezes. Que pergunta? Quem é contra nós? Ou, aonde estão teus acusadores? Para fazer referência à introdução, né? Resposta, então, se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo, a primeira pergunta aqui, do apóstolo, foca no fato de que
Deus é quem tem o direito de condenar os pecadores no tribunal divino. Esse é o primeiro pressuposto. Se Deus é por nós, ou seja, ele poderia não ser, porque ele tem o direito disso, porque ele criou, porque ele é o poderoso criador e legislador da sua criação. Irmãos, se Deus é por nós, por causa de toda a argumentação anterior, porque estamos em Cristo, o inverso disso é que existe sim pessoas das quais Deus não é por eles, porque se encontram mortos em delitos e pecados, amantes dos seus próprios desejos, com um sorriso nos lábios, caminhando a passos largos para a perdição eterna. Já recebendo nesse mundo, como o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 3, o fato de que a ira de Deus já se encontra manifesta neste mundo. Quanto a estes, Deus não é por eles, mas ainda assim nesse mundo experimentam graça. Meus irmãos, Deus é muito bom. Experimentam graça, a graça comum, como alguém já disse, eu não lembro mais quem disse isso, C.S. Lewis, sei lá, acho que foi ele. Esse mundo é o único paraíso que o não cristão vai experimentar. Este mundo é o único paraíso que o não cristão vai experimentar. E este mundo é o único inferno que o cristão está experimentando. Esse Deus, então, ele tinha o direito de condenar os pecadores no seu tribunal divino, mas, ao invés de condená-los, ele não somente aplica a sentença no Filho Santo, como também a partir disso começa a operar. Veja, irmãos, o Senhor Jesus, na sua obra na cruz, ele não somente nos perdoou os pecados, ele não somente nos aproximou de Deus, mas o próprio Deus está operando para o nosso bem. Portanto, essa é a pergunta. Quem pode ser contra estes, dos quais Deus é a favor? Num certo sentido, a gente pode olhar para o mundo e responder: o mundo inteiro. Pois se mataram o filho, o que farão com seus servos? Se mataram o rei, o que farão com seus servos? Num certo sentido, todos são contra nós. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, que o amor de Deus, ele é o que deve nos manter firmes, inabaláveis, como o corpo santo de Jesus, sabendo que tudo e todos neste mundo virão contra nós, mas aquele que é maior, aquele da qual de fato a humanidade deveria temer, porque pode não somente tirar a vida aqui, mas julgar para o fim eterno, está com a gente. O apóstolo Paulo já vinha trabalhando então isso, lá em Romanos capítulo 5, veja, verso 6 em diante. Quando estávamos completamente desamparados, e aqui, irmãos, eu estou lendo na versão NVT, tá bom? Os textos que eu uso para mostrar o ponto dentro do sermão, eu tenho preferido o NVT porque a gente não precisa explicar muito, fica mais fácil para vocês entenderem, porque a gente não tem tempo, tá? Então, quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, irmãos, isso é grandioso demais. Se quando ainda éramos inimigos de Deus,
Nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, e nunca ignore um portanto do apóstolo Paulo, portanto sempre é conclusão. Podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo, e na sequência do verso 32, ele vai usar uma ideia do maior para o menor. Se ele entregou o filho dele para você, você não acha que todas as outras coisas são menores? Realmente há o que temer se o maior já foi dado. Verso 32. E aí do verso 32 para baixo, veja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que é a primeira pergunta retórica de Paulo, mas ao mesmo tempo, se a gente tivesse um diagrama aqui, eu colocaria essa frase como não? É isso. A conclusão central do capítulo 5 até aqui. O que o apóstolo Paulo vai fazer a partir do verso 32 é argumentar para provar o seu ponto. Então pensa, vamos aqui comigo, de novo, olha, o que a gente vai dizer diante disso? Só uma coisa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não está claro ainda para você? Você ainda duvida dessa frase? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ouça os meus argumentos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E o apóstolo Paulo entra agora nesse ciclo de perguntas e argumentações para provar o ponto dele. E a primeira maneira que ele usa para isso é o argumento de que a maior prova já foi dada. Se Deus já deu o maior, por que temer algo menor? Meus irmãos, talvez muitos de vocês possam passar a vida presos a acusações emocionais, acusações pessoais. A partir desse argumento do apóstolo Paulo, o que você precisa fazer é pegar essas acusações e submeter a culpa que você sente delas. Meu casamento fracassou, meu namoro fracassou, profissionalmente não sou o que eu gostaria de ser. Minha falta de organização pessoal enlouqueceu a minha vida financeira e minha família está em dificuldades. A grande questão é que tudo isso tem a tendência de criar um tipo de culpa em que você não descansa. E a proposta de Paulo aqui é: Deus já te deu o maior. Pegue isso que tem travado a sua vida e submeta à cruz. Em outras palavras, deixe de reger a sua vida a partir do passado, a partir do que foi feito. Ou então, deixe de conduzir a sua vida dando voz para o diabo. Vocês sabem que Martinho Lutero tinha embates terríveis com Satanás. Já leram a história de Martinho Lutero? Embates terríveis. Dizem os monges, né, segundo seus biógrafos, que passavam, então, pelo quarto, que se chamava cela, né, de Lutero, e dizia: o monge Lutero enlouqueceu, porque ouvia os gritos dele lá dentro, discutindo com o diabo.
mas discutiram no seguinte nível: quem você pensa que é? Sim, eu sei que eu minto, eu sei que eu desejo mal para as pessoas, eu sei que não tenho controle, autocontrole. Lutero, então, não tinha autocontrole nenhum. Nenhum. Eu sei disso. Mas tudo isso está cravado com o meu Cristo na sua morte, e na minha ressurreição tenho vida nele. Afaste-se de mim, Satanás. Não regerei a minha vida a partir das suas acusações, pois eu sei em quem tenho crido, eu sei o que foi feito, e eu sei que ele me assegura para sempre. Por quê? Nada pode me apartar do amor dele. Se Deus é por mim, você não tem nada contra mim. É isso. É isso. Quantos de vocês não carregam fardos desnecessários? Quantos de nós? Alguns se colocando no próprio serviço ao Senhor, numa tentativa de merecer aceitação, quando não do próprio Deus, uma necessidade, irmãos, uma necessidade de ser aceito por aqueles que estão ao seu redor, através daquilo que você pode fazer, realizar, produzir. Meu amigo, isso é escravizador, isso é terrível, e eu não sei como que muitos de vocês aguentam isso muito tempo, sem enlouquecer. Porque a aceitação dentro da comunidade de fé não tem por base, não se trata daquilo que você pode realizar, apresentar ou produzir na comunidade, mas se trata pela identidade que você recebe em Deus. Sou amado, justificado, conservo seu irmão. Tem sentido isso para vocês ou é viagem minha? Precisamos aprender a vivermos em comunidade como igreja, pelo simples fato, absurdo, de que Deus nos ama. Assim, irmão, se Deus me ama, tu tem que me amar, e eu tenho que te amar. Você não precisa ser um teólogo. Você não precisa ser alguém que apresenta dons e talentos para ser aceito. Você só precisa amar Jesus. Porque quanto mais você amar a Jesus, mais eu vou te amar. Porque quanto mais você amar a Jesus, menos eu terei medo de você. Quanto mais nós descansarmos no amor de Deus, menos precisaremos. Bom, os irmãos já me conhecem. Qualquer dúvida me procure no final. Menos precisaremos de psicólogos. Quanto mais amarmos a Jesus e tivermos uma igreja fundada neste amor, as ciências da psique e da emoção poderão se centrar nos seus casos, dos quais realmente são necessários. De novo faço a pergunta: faz sentido isso para você ou é viagem minha? Ou quando não, outros vivem com medo do futuro, como se Deus pudesse abandonar a sua causa. Relembrando qual é o grande problema? Não acreditamos realmente que Deus nos ama, e o apóstolo Paulo irá usar toda a sua retórica em chamas para nos convencer, porque ele vai finalizar dizendo: eu estou convencido. Eu estou convencido. Se Deus já te deu Cristo,
descanse. E aí, pela segunda vez, ele traz essa ideia do quem é contra nós? Ou onde estão teus acusadores? Do que realmente você tem medo? Você tem medo de ser julgado a partir do quê? E quem pode fazer isso? Verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É a pergunta. Quem intentará acusação contra os eleitos? Aqueles que, nos versos anteriores, ele já disse, foram conhecidos por Deus de antemão a tudo. E receberam uma decisão divina. Eu vou tirá-los da morte. Eu vou fazer isso. Paulo está dizendo isso. Esses são os eleitos. Quem vai acusá-los? E aí ele dá a argumentação. Talvez, eu imagino o apóstolo dizendo assim, abrindo os braços, é Deus quem o justifica. E aí pela terceira vez, essa ideia, quem é contra nós? Veja, se Deus é por nós, quem será contra nós? É o título principal da argumentação dele. Acho que está molhando aí? Tá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a acusação, é a argumentação, é o tema principal dele aqui. Verso 34. Quem vai condenar você? Percebe? Todas as perguntas que ele está fazendo na sequência têm a ver com a primeira. E são perguntas argumentativas. Quem vai te condenar? E aí ele argumenta. Você sabe qual é a resposta, não é? Diante de tudo isso que a gente está falando? Ninguém. Ninguém. E talvez alguém que ainda não está convencido dessa resposta, Paulo argumenta. É Cristo quem morreu. Foi o Messias que morreu. Foi o enviado do próprio Deus que morreu. E ele amplia esse argumento, meio que oferecendo até uma proposta melhor. Ou melhor, quem ressuscitou? O pressuposto do apóstolo Paulo aqui é o seguinte. Se eu dissesse para você apenas que ninguém pode te condenar porque o Messias morreu, é uma verdade. Mas o que dá força para essa verdade, irmãos, não é tão somente a morte de Jesus. Um evangelho anunciado que para na morte não é evangelho, porque se não há ressurreição, não há esperança. Ou seja, melhor do que a própria morte dele, o fato de que ele é o Cristo é que ele levantou-se dos mortos, ele ressuscitou. E na argumentação do apóstolo Paulo dizendo, o Cristo, Jesus foi quem morreu, ou melhor, levantou-se dos mortos. E o apóstolo dá duas características sobre esse Cristo e essa nova realidade da morte vencida a partir do nosso Rei, o qual ele está à direita de Deus. E também, então há um acréscimo. Ele está à direita de Deus e não é só isso não. Ele não está à direita de Deus jogando dominó. Jogando no celular. Ele está à direita de Deus, tendo juridicamente vencido a morte e garantido a nós perdão e reconciliação, e continuamente e também intercede por nós. Somos levados de volta a Romanos 8, 1 e 2. Ninguém pode condenar aquele que está em Cristo Jesus, porque ele morreu pelos seus pecados, ressuscitou para a sua justificação e intercede por eles diante do Pai, como o Espírito intercede por eles diante do Filho.
Cristo nos é apresentado então como esse intercessor e advogado. Morre, ressuscita e intercede por nós. E veja, Cristo não está intercedendo pedindo misericórdia. A proposta de Jesus não é pedir misericórdia, mas é pedir justiça. Como assim, pastor? Porque quando Jesus intercedendo, diz ao Pai, olha para a justiça, porque Ele mesmo já cumpriu toda a justiça. Então Ele está garantindo que você vai ser perdoado, não mais pelo fator misericórdia, mas pelo fator de que você foi justificado nele que cumpre a justiça. Deixa eu tentar ilustrar isso. Uma vez, conversando com uma determinada pessoa, essa pessoa estava muito chateada com outra pessoa. E aquilo já estava me dando nos nervos. Porque a pessoa estava com aquela questão no coração e não resolvia. Eu falei, você tem que cumprir a orientação bíblica de Mateus. Vai ao seu irmão, busca reconciliação, não funcionou, aí você vai chamar as testemunhas. E por último você leva para a igreja. Que aliás eu acho que em algum momento tem que fazer aí uma série de sermões de um monte de coisa. E eu perguntei para essa pessoa assim, e eu já assim, por aqui. Perguntei para essa pessoa o seguinte, você ora por ela, por essa pessoa? E o indivíduo respondeu, oro. Já me surpreendeu. Ora? Tipo assim, eu ia para uma linha de argumento, peraí, ora. No mesmo instante eu perguntei, e o que você pede? E ele respondeu, justiça. Ai, obrigado, Espírito. Ele me deu a resposta que eu precisava trabalhar com ele. Deixa eu te falar uma coisa. Justiça, o seu irmão já tem. Não há nada que o condene. E nem você pode fazer isso. O que você tem que pedir é amor. Para que você consiga se resolver. Entenderam o ponto? Justiça ele já tem. A justiça dele não se encontra naquilo que ele faz, deixa de fazer, erra ou acerta, mas se encontra naquele que é santo, perfeito, unigênito do Pai, eterno, que se fez carne e substituiu a nós na cruz. Justiça ele já tem. O que está faltando entre vocês é amor. O Senhor Jesus intercede por nós, agora, na base da justiça, porque nele somos justos. Portanto, quando a sua própria consciência quiser te condenar, diga, Cristo morreu por mim, ninguém pode me condenar. Não posso travar a minha vida a partir de mentiras. Irmãos, nessa igreja, nessa plantação, nós queremos ser uma comunidade, então, onde as pessoas podem viver essa liberdade. Sem medo, sem fachada religiosa,
a realidade do fato de que onde a confissão, há cura, onde a graça, há libertação. Porque aquele que morreu em nosso lugar se fez justiça por nós. Nenhuma separação. Se não há nenhuma condenação, também não há nenhuma separação. E esse trecho final eu vou ter que adiantar mais um pouquinho. Em Romanos, então, 8, 35, o apóstolo Paulo faz a pergunta que conduz à segunda parte do seu louvor, do seu hino, da sua constatação. Quem nos separará do amor de Cristo? O apóstolo Paulo ele vai apresentar aqui, na sequência, uma série de possibilidades que poderiam levar crentes desanimados a pensar que foram separados do amor de Jesus. Essa é a pergunta, esse é o contexto aqui. Não há condenação. Nosso advogado, o Senhor Jesus, intercede ao lado do Pai. E eu vou te mostrar agora que as próprias situações da vida não significam que você foi separado de Deus. E ele começa, tribulação. Se vocês observarem bem, e no grego, você tem essa construção. Apesar, se eu não me engano, são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, 7. Tudo que vem abaixo de tribulação é tribulação, irmãos. Tribulação aqui seria um subtítulo de Paulo para o que ele está dizendo. É tribulação? Você acha realmente que a tribulação é algo que te separa do amor de Deus? E aí ele vai discorrer, ele vai esmiuçar a ideia de tribulação. Eu tinha separado algumas coisas aqui sobre cada um desses pontos, mas eu vou precisar adiantar, senão a gente, senão vocês não almoçam. Mas angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, tribulação. Você acha realmente que isso pode te separar do amor de Deus? E aí o apóstolo Paulo vai usar para botar mais peso na sua argumentação, vai citar Salmo 44, verso 22. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O apóstolo Paulo, ele está citando um salmo de lamento a Deus em sofrimento. O sofrimento, então, nesse salmo aqui, lá no Salmo 44, foi um sofrimento que ele não surgiu da infidelidade de Israel. Mas eles estavam sofrendo num contexto em que Israel estava fiel. E essa é a pergunta. Então veja só, como é que Paulo está construindo o argumento. Ele pega um salmo de um contexto em que o povo estava sofrendo tribulação, mas naquele contexto o povo estava fiel, diferente de outros contextos em que a tribulação veio como resultado do pecado deles. Mas no Salmo 44 não. Ao citar esse salmo, Paulo coloca então os crentes desanimados de Roma no mesmo lugar dos filhos de Corá, que foram os autores lá do Salmo, que lamentavam, acreditando que Deus os havia abandonado. Assim, eu estou sofrendo, então Deus me abandonou. Por isso ele citou o Salmo. Então assim, se eles pensam que a sua situação reflete separação do amor de Deus, se você pensa que as agruras que você tem passado nessa vida refletem algum nível de separação de Deus quanto a você, o apóstolo Paulo está enfaticamente dizendo: não, não. Sofrimento não é evidência de separação. Mas no argumento do apóstolo Paulo, evidência de comunhão com Cristo. Fazendo parte da história da própria redenção. E na sequência, o apóstolo Paulo oferece uma alternativa. Ele vai declarar
que eles têm vitória decisiva sobre todos os inimigos por meio daquele que o ama. Em todas essas coisas, porém, e aqui a gente tem essa construção, essa tradução no português, que a gente também poderia rearrumar dizendo o seguinte: apesar disso tudo, em tudo isso, sofrimento, tribulação, tal, nós somos vitoriosos, mais que vencedores. Entendendo que mais que vencedores não significa sem dor, mas significa que diante do propósito eterno de Deus, somos invencíveis, estamos garantidos. Meus irmãos, quando a gente olha para a Páscoa, para a qual estamos de longe ainda observando com a luneta, vislumbrando a paixão, não é? A morte e a ressurreição de Jesus. Naquele fato histórico, temporal, geográfico, nós estamos garantidos no propósito eterno de Deus. Irmãos, são textos como esse que fazem com que eu não desista de ser pastor. Pode ser estranho para alguns ouvirem isso, talvez. Mas semana sim, semana não, eu desisto. Mas aí, a gente olha para isso aqui e descobre que o sofrimento dentro também da comunidade de fé, na verdade, não é sinal de derrota, mas se trata de uma identificação com o crucificado. Se o meu Senhor suportou aquilo no meu lugar, eu posso suportar qualquer coisa, porque vai ser menor do que a ira de Deus em relação a qualquer agrura desta casa. E você precisa aprender a pensar da mesma forma. Eu posso suportar, eu posso voluntariamente tomar o dano. Eu não preciso me defender. Eu não preciso me justificar. Eu me coloco numa situação em que eu me identifico com o meu Jesus crucificado. Por último, eu teria mais a trabalhar um pouco nesse trecho, mas você tem uma profissão de fé final aqui. Então, o apóstolo Paulo está fechando o capítulo 8, aqui, com uma declaração de fé. Ele poderia muito bem dizer, porque, verso 38, ele poderia muito bem dizer o seguinte: porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Vou parar aqui por enquanto. Ele poderia dizer isso. Concorda comigo? Vocês concordam que se a gente retirasse da frase, eu estou bem certo de que, a mesma ideia é transmitida? Eu vou ler de novo para vocês entenderem. Verso 37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque nem a morte, nem a vida... Entenderam o que eu fiz? Acompanharam na sua Bíblia? Acompanharam? Vocês percebem que a ideia é comunicada do que ele está querendo dizer? Porque somos mais do que vencedores. Porque nem a morte, nem a vida... Só que o apóstolo Paulo faz questão de colocar uma pequena, 2, 3 palavras aqui, um metacomentário. O que significa isso?
um comentário dentro de um comentário. Paulo ele já está fazendo um comentário sobre tudo que ele falou antes para poder fechar o argumento. Só que nessa frase, eu estou bem certo de que, ele apresenta algo que não era necessário para comunicar, mas que ele quer enfatizar. Eu estou convencido, como você também já deveria estar. Aquele que não poupou o seu filho é aquele que domina. Veja, e aí ele vem discorrendo. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem qualquer criatura. Criatura aqui, eu não sei como vocês entendem esse termo, mas a melhor tradução é qualquer coisa criada. Porque criatura, sei lá, pensa um cachorro, não é isso. A finalização do argumento é qualquer coisa criada. Isso é criatura. Isso é criatura. Então o que ele está dizendo? Eu estou convencido de que absolutamente nada em toda a criação pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse então é o grito final que liberta a alma. Essas deveriam ser as nossas conclusões. Nós, povo do Senhor, somos eternamente amados. Eu estou convencido. Aplicações finais. Para os cristãos. Abandone a culpa e a autodepreciação. Primeira. Segunda. Viva como filho amado, não como um escravo. Isso aqui vocês vão poder tranquilamente trabalhar nos grupos pequenos. Terceiro. Lembre-se, Cristo intercede por você. Para a igreja como um todo. Pregue com ousadia e descanso na graça. Você pode pregar com ousadia, sabendo que esse que nos justifica, que não permite que ninguém nos separe dele, nem nos acuse, está atraindo para si ainda os seus filhos que estão perdidos. Para a igreja ainda. Forme uma cultura de restauração e acolhimento a partir dessas verdades. Se nada nos condena, aqueles que estão fora e são diferentes de nós ainda, precisam ouvir a mesma mensagem, porque sendo eles parte do povo que foi chamado lá atrás, precisarão ser restaurados pela palavra, com nós sendo os expositores dessa palavra. Mas não somente isso, ao mesmo tempo em que não somos condenados, e nenhum filho do Senhor em Cristo também precisamos acolher. Porque em Cristo Jesus nada nos separa mais. Por último, de forma geral, aprendamos a responder à cultura do medo com a segurança do amor de Deus. Seu irmão está com medo, você está com medo, anuncie para ele de novo o amor de Deus. Demonstre para ele novamente o amor de Deus. Conclusão. Conclusão. Romanos 8 termina com esse ponto final. Nenhuma outra criatura, qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo, aquele que é o nosso Senhor.
Que a palavra do Senhor faça morada no seu coração, que você saia daqui mais reflexivo, conhecendo o texto e praticando o texto.